Olha, eu queria falar sobre a gnose, porque então, a gnose... Vamos para a gnose, então. Pois é, a gnose, ela tá... De tudo que nós discutimos aqui, tem tudo a ver com a gnose, né? Por quê? A gnose é a eterna sedução do ser humano para explicar as coisas, os mistérios de Deus. Então, sobretudo o mistério de sofrimento. Então, a gnose é aquele predisposição do ser humano a entender por que esse mundo, por que nós estamos nesse mundo e por que esse mundo nos parece tão hostil. Simplesmente isso. Só tem duas formas de você entender isso, não é? Digamos assim, duas formas religiosas de você entender isso. Ou você tem a concepção católica do pecado original, nós somos seres caídos, nós não deveríamos estar aqui, estamos por nossa própria responsabilidade, e não tem jeito de sair daqui, senão pela graça de Deus, pelos sacramentos da igreja. Ou nós temos a outra noção, que é uma noção de vários aromas, de vários gostos, mas é uma noção gnóstica. Ou seja, tem alguém que nos colocou aqui que é mau. Certo? E que nós podemos sair daqui pela nossa própria capacidade. Tá? Então, essa é uma concepção que ela sempre ataca o ser humano. Em todas as épocas cristãs em que a fé fraquejou, a gnose tomou conta. Não tem jeito, né? E tem vários sabores de gnose, né? Por exemplo, agora que nós estamos vivendo uma era de wokeismo, né? O woke, a filosofia woke está por aí, para todo quanto é lugar. Outro dia saiu um artigo de um filósofo americano chamado Edward Feser, que ele compara toda a doutrina do catarismo com a doutrina woke. É impressionante. Impressionante a similaridade das coisas. Ele falou, olha, ele escreveu esse artigo? Um artigo longo. Eu posso te mandar o link depois. Gostaria de ver. Então, assim, é a velha gnose retornando. Nós não podemos chamar os wokes de hereges hoje, porque eles nem católicos são. Então, assim, não são hereges. São pagãos que abraçaram uma doutrina herética que veio do cristianismo, né? Mas, enfim, essa sedução da gnose, ela é permanente. E nós todos, falo isso sempre para quem está me ouvindo, nós todos devemos ter um grande cuidado para nós mesmos não cairmos em gnosticismos por aí, pela vida, né? Falo sempre que a gente acorda um pouco gnóstico e tem que dormir pelo menos católico, né? Ao longo do dia a gente vai rezando e vai pelo menos... Porque é muito fácil a gente cair, porque é sedutor demais, Marcelo. Assim, a gnose é muito sedutora. Seja ela embalada de ideologias políticas, seja ela embalada de ideologias políticas, científicas, seja embalada de novidades religiosas. Ela tem várias formas de aparecer na sua vida. E você tem que estar pronto para identificar. Eu lembro uma vez, o professor Orlando ainda era vivo, nós aprendemos isso com ele, né? Sobre gnose. E o pessoal falava que o professor Orlando via gnose em tudo. Mas é porque ela está em tudo. O problema não era do professor Orlando. O problema não era do professor. Ela está em tudo. Você vê, o Eduardo Feser, ele percebeu claramente. Ele escreveu um livro excelente, me deu um branco o nome dele. Bom, depois se eu lembrar, eu ponho no link na descrição. Quem escreveu um livro sobre o quê? O Eduardo Feser mesmo? Ele escreveu um livro sobre tomismo. Ele é tomista. Então, mas ele tem um mais famoso. Bom, depois eu ponho lá. Continuar. Então, assim, ele... Enfim, essa tentação permanente da gnose é a tentação da salvação pelo conhecimento.
nós podemos nos elevar acima da natureza humana através do conhecimento. É a grande ideologia do transhumanismo. Nós vamos nos transformar, nós vamos ser mais que homens. E aí eles acreditam em tecnologia, em chipzinho na cabeça. Só um bando de louco também, né? Mas é o mesmo espírito e a mesma tendência e o mesmo sonho. Do milenarismo, que a medicina vai evoluir tanto que nós não vamos morrer, que, enfim, mesma coisa. Né? Então, tudo isso é traços e poeira de gnose que a gente tem. Sem esquecer que tem um livro que o professor Holanda até citava, um livro de um cientista francês, que eu não vou lembrar agora o nome dele, gnóstico, que escreveu um livro sobre a gnose de Princeton. Isso, a gnose de Princeton. Não lembro. Ramon, não sei das quantas. Eu lembro o professor Lando recomendando ele escreveu esse livro como um livro bom, era bom ser gnóstico. E ele estava pontuando que a Universidade de Princeton, que tinha lá os maiores cientistas, inclusive o Einstein, era toda gnóstica. Então ele estava escrevendo um livro para se ufanar da gnose. É um livro excelente para ler. Né? Para ver que a gnose é uma visão de mundo que não poupa ninguém e nada. Nenhuma área, humanas, biológicas, exatas, está por todo lado. Nada. Não poupa nada. Então, a gnose é um perigo terrível de nós cairmos nisso, tropeçarmos nisso. Né? Nós católicos, eu digo católicos, vai à missa lá, tridentina, há muitas instâncias que o tradicionalismo pode cair, pode tropeçar na gnose, sabe? Infelizmente. E nós temos que estar bem. Então nós temos que estudar, né? E para os que faziam piada com o professor Orlando via gnose em tudo, porque ela está espalhada em tudo. Nos divertimentos, em tudo, nos filmes. Nossa, os filmes, então, tem até um autor aí que está longe de ser muito católico, até meio de esquerda, chamado a gnose, o cinegnose, que ele explora vários tipos de gnose dentro dos filmes. Não. Esqueci o nome dele. Wilson Ferreira, se não me engano. Então, eles falam que a gnose está totalmente espalhada em Hollywood, um atrás do outro. Matrix e outros. Matrix é o mais óbvio. O Matrix mas Star Wars também tá cheio de símbolo gnóstico. Então, assim, essa tentação permanente do ser humano, ela precisa ser estudada para que a gente possa nos prevenir disso. As pessoas têm que saber o que é. Para a gente se prevenir a nossa família, prevenir os nossos amigos, prevenir de cair nisso, sabe? Então a gnose é um assunto muito, muito importante. Vastíssimo, né? A biografia sobre gnose. A gnose na política, ela já enfim, já estudaram há muito tempo. Ele escreveu 2 livros sobre isso. Sobre como é que ela invade a política, que tipo de coisa que ela causa na política, né? Enfim, tem história sobre isso, tá? Onde começou a surgir, como é que começou, enfim. Isso é uma bibliografia vastíssima que tem, mas eu ainda continuo sugerindo o livro do professor Orlando Fedeli. Que é um livro excelente, virou um clássico, né? Do assunto. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.